Bom, boa tarde a todos. Quero que todo mundo seja muito bem-vindo aqui no nosso dia FGV, voltado para o curso de Ciências Sociais. Todos os professores aqui presentes, alunos convidados, concordaram em participar desse evento de forma espontânea e, com isso, eles autorizam o uso da sua imagem, né, nessa transmissão e que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da FGV. Eu sou Jimmy Medeiros, eu sou pesquisador aqui no CPDOC, eu sou coordenador do ensino de graduação do curso de Ciências Sociais. Estamos aqui presentes com a Carolina Alves, que vai vai presentear a gente com a aula de hoje do nosso curso, Quem Pode Falar? A Descolonização das Ciências Sociais e a Emergência de Novas Epistemologias. Estamos também com os alunos Tiago Veloso, Giovana Alves e Ana Beatriz, que já vai entrar aqui nesse grupo. Já está na sala, mas vai passar para o nosso grupo aqui. Então, quero que todo mundo seja muito bem-vindo. Eu vou fazer uma apresentação muito breve sobre o curso de Ciências Sociais, na verdade, sobre a nossa escola, passar a palavra para a Carolina. E todo mundo fica super à vontade para enviar resposta pelo QA aqui da nossa sala do Zoom. A gente vai estar sempre tentando atender ou ao longo da aula ou ao final. A gente vai ter um espaço para a gente conversar, debater, e eu acho que nesse momento os alunos que já estão no curso, vão ser fundamentais para passar para vocês muito do nosso ponto de vista, e aí não o meu e da Carol, professores da graduação, mas de alunos que estão vivenciando, experimentaram esse curso e vão poder passar para vocês o ponto de vista deles, que mais para frente, espero, vai ser o de vocês. A Escola de Ciências Sociais começou na década de 70, com outro nome, CPDOC, Centro de Pesquisa e Documentação da História Contemporânea do Brasil. O CPDOC trabalhava com receber acervo de personalidades políticas do Brasil. Em seguida, iniciou o desenvolvimento de uma metodologia de história oral e virou referência no Brasil dessa metodologia. Ensino no âmbito do CPDOC foi-se somente nos anos 2000, quando criou o mestrado profissional, mestrado e doutorado acadêmico, a graduação em Ciências Sociais, que é o curso que nós vamos abordar aqui. Hoje nós temos um doutorado profissional que está sendo criado, ano que vem vai ingressar a primeira turma, e da nossa escola, nós já temos, ano que vem vamos completar o ingresso da 15ª turma, então temos uma boa história já bem construída. O CPDOC, ele, óbvio, valoriza toda a formação do nosso aluno com base na discussão teórica. Então, assim, o curso de Ciências Sociais do CPDOC vai valorizar muito o debate teórico, isso aí a gente não tem como abrir mão. Por outro lado, a gente tem feito um grande esforço de incentivar a formação dos nossos alunos voltados principalmente para a atuação no campo profissional. Então, a gente pega toda a bagagem, por exemplo, da nossa Casa Acervo, que é a parte de documentação, que vai complementar a formação do nosso aluno. A gente tem alguns núcleos que são muito interessantes para ampliar o campo de atuação do cientista social, como a FGV Opinião, que faz uma série de pesquisas com população, com empresas, para avaliar a política pública, a política social. A gente tem o núcleo audiovisual, que vai ter todo um campo aberto para os alunos trabalharem, atuarem na produção de produtos audiovisuais. Enfim, a gente tem o programa de história oral, assim, o CPDOC tem uma área muito ampla para desenvolver as habilidades, capacidades profissionais dos nossos alunos, e temos 3 aqui que passaram por mais de uma desses núcleos para poder falar um pouco para vocês. Nas nossas disciplinas, a gente tem uma ênfase muito forte em metodologia de pesquisa, metodologia qualitativa e quantitativa, porque a gente entende que esse tipo de formação, combinada com a boa formação teórica de vocês, vai ampliar muito do campo de trabalho, vai ampliar muito na formação acadêmica, de desenhar um projeto de pesquisa, de desenvolver a sua pesquisa. Então, em linhas gerais, esse é o nosso curso. No nosso site tem muitas informações, podem mandar perguntas aqui, e fiquem também super à vontade de mandar um e-mail para o Jimmy vai ter toda a boa vontade de tentar responder, atender vocês, mesmo fora do dia FGV. Enfim, eu acho que hoje o dia é para a gente ver a Carol fazendo uma aula, uma palestra para a gente aqui, e depois acho que tem que ter um espaço para a gente conversar. E aí conversar comigo, com a Carol, com a Giovana, com a Ana Beatriz e com o Tiago. Eu espero sinceramente que essa seja assim, uma tarde muito proveitosa para todos vocês conhecerem o nosso curso, conhecerem como é que funciona a dinâmica do curso de Ciências Sociais e, mais para frente, quem sabe, recebê-los todos no CPDOC. Então, Carol, passo a palavra para você. Vamos todos aqui ficar super atentos ouvindo a sua aula. E no final, nós 5, junto com os alunos, vamos conversar um pouquinho. Obrigado. Oi, Jimmy.
Oi, meus queridos alunos, Tiago, Bia, Giovana. Quem foi meu aluno e quem convive comigo no CPDOC sabe o quanto eu sou entusiasta dessa área, né? É uma área que eu tenho muito carinho, estou nas ciências sociais aí com o Jimmy. A gente é novo, mas é velho, né, Jimmy? A gente já está na estrada há um tempo e sempre muito interessada nos debates e essa troca com os alunos para mim é muito fundamental, assim como essa troca aqui hoje com vocês, ainda que mediados pela tecnologia e com uma tela entre nós, eu espero fazer chegar aí um calorzinho, né? Ainda que a gente esteja longe. Então, eu agradeço ao Jimmy pelo convite, fico feliz de ter uma turma aqui de 30 futuros colegas de profissão, num sábado de sol, num sábado nesse horário, eu sei que não é fácil, né, estar aqui, num vestibular que esse ano vai ser todo diferente, mas o quanto é importante a gente se repensar. Né? E nesse repensar as atividades, nesse repensar as nossas redes de relação, a maneira que a gente interage, eu acredito que as ciências sociais sejam um campo fundamental, né? Porque lá desde o século XIX, quando os primeiros cientistas sociais estavam pensando e criando esse campo de conhecimento, o que motivava era pensar as transformações que aconteciam no século XIX, na virada do século XIX para o século XX. É esse o contexto de surgimento das ciências sociais, esse momento de efervescência, de transformação na vida das pessoas que estavam saindo dos campos, indo para a cidade, industrialização, modernização. É com esse olhar interessado para esse cotidiano que esses primeiros intelectuais olhavam para tentar entender, né? Então não é diferente, né? As ciências sociais hoje, as ciências sociais que são feitas no século XXI, também partem dessas demandas, desses questionamentos, da necessidade de compreender esse mundo e as redes de interação nas quais todos nós estamos imersos. Então é sempre um prazer poder falar de ciências sociais, é sempre um prazer poder trocar com alunos e futuros alunos, assim espero. Eu vou compartilhar aqui uma tela para eu ter um tempo e para orientar um pouco melhor a nossa conversa. Acho que está todo mundo vendo. Posso tocar? Todo mundo vendo? Ok. Aqui, nesse encontro de hoje, eu vou falar de um tema que para mim é muito caro, né? E um tema que eu tenho refletido no meu doutorado e que tem sido um assunto muito importante nas ciências sociais atualmente. Né, eu e Jimmy somos de uma geração lá de ciências sociais nos anos 2000 e falar em descolonização, falar nesses outros autores, nessa outra literatura, nessa outra bibliografia, era algo ainda muito distante. Nós fomos formados em cursos de ciências sociais, e aí independe de instituição, se era o ERJ, se era a UF, se era a PUC, em que os currículos ainda eram majoritariamente eurocentrados, olhavam muito para a produção acadêmica europeia. E é evidente que isso tem um sentido, né? As ciências sociais surgem naquele contexto, como eu já falei aqui, e os primeiros intelectuais se formaram naquele universo, naquele contexto Europa, né? Num lugar, no espaço geográfico Europa. Então é óbvio que falar em ciências sociais é um pouco olhar isso que hoje a gente chama de clássicos, né? E tem todo um movimento de crítica do porquê eles são chamados de clássicos. São clássicos e são ainda hoje, ainda que a gente possa fazer algumas críticas, porque ainda são muito utilizados nas ciências sociais, ainda movimentam novas reflexões, novos debates. Então, olhar para essa produção acadêmica e intelectual feita na Europa é, sim, muito importante. E tudo que eu vou falar não quer dizer aqui que a gente jogue isso fora. Pelo contrário, né? A gente dialoga com eles, mas apresenta novos teóricos e novas produções intelectuais acadêmicas na nossa área. Falar em descolonizar as ciências sociais, a gente vai entender um pouquinho o que é esse conceito ao longo da nossa conversa, é fundamental do meu ponto de vista para ampliar a rede de bibliografia com a qual a gente dialoga no tempo de produção, no momento de produção das nossas pesquisas. E aí eu vou explicar isso tudo, o que é descolonização, o que é epistemologia, vamos devagar que a gente chega lá. Né, são
conceitos que são clássicos nas ciências sociais, são importantes nas ciências sociais, e os alunos que estão aqui sabem, né? Por trás de cada conceito é um grande debate. Então, eu não pretendo aqui esgotar esse debate, mas apresentar alguns pontos centrais para que a gente pense juntos daqui para frente. E é importante entender esse nosso tempo, né? Por que as ciências sociais são importantes agora? No século XXI, faz sentido, uma ciência que nasce lá no século XIX, por que pensar em ciências sociais? E aí é aquilo que eu estava falando no primeiro momento da nossa conversa, né? O século XXI é marcado por tantas transformações quanto aquelas que os primeiros intelectuais se debruçaram no século XIX, no século XVII, no século XVIII, né? Novas. Porém, as ferramentas que são utilizadas para observar essas transformações, muitas foram consolidadas, têm sido consolidadas ao longo desses séculos de ciências sociais enquanto campo disciplinar, né? Então, se a gente pensar o século XXI, se a gente pensar sobretudo esse contexto que a gente está vivendo agora, né, esse momento de pandemia, eu tenho certeza que se vocês olharem para as experiências familiares, então é um convite para olhar para dentro de casa, as relações todas se modificaram. Os seus pais, provavelmente, estão trabalhando de casa. As aulas que vocês tinham presencialmente estão acontecendo em casa. O trabalho entrou na casa e a casa entrou no trabalho. Qual é o limite entre uma coisa e outra? Pensar essas novas relações que já vinham ao longo de uns tempos, né, sendo mediadas pela tecnologia, e que nesse momento isso se intensifica, é um campo, as ciências sociais podem, e eu acho que são fundamentais para pensar esses novos movimentos, esse novo momento, né? De isolamento, de pandemia, de tecnologia, dessas relações. A gente tem visto, quem acompanha os jornais, um aumento da violência doméstica nesse contexto de pandemia. Então, tantas questões que surgem a partir do momento que a gente olha para a nossa realidade, a maneira que ela tem se apresentado, e as ciências sociais, elas são e nos fornecem ferramentas importantíssimas para a gente olhar esses cotidianos em transformação. Então, é esse o nosso tempo, né? Ciências sociais, no nosso tempo, é olhar para esse tempo de mudanças, de conflitos, tensões, destruição do meio ambiente, pandemia, tecnologia, todos esses temas, temáticas, problemáticas muito caras para as ciências sociais. E aí pensar um pouco que esses são os nossos objetos de análise, né? E que certamente serão objetos de reflexão de vocês que estão ingressando ou pretendem ingressar na nossa área em breve. E aí eu trouxe aqui uma imagem, eu não sei se vocês conhecem o filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, em que ele faz uma crítica, esse filme faz uma crítica ao contexto de modernização lá no século XIX, né? Era um momento de industrialização, todo esse contexto de surgimento do capitalismo, e o Charlie Chaplin, cinema mudo, sei que não é da época de vocês, um filme em preto e branco, sei que não é da época de vocês, mas o filme está no YouTube, eu acho que é um filme que vale a pena ser visto para que a gente possa entender quando a gente fala de revolução industrial, quando a gente fala de grandes mudanças, né? O tempo que era marcado pelo pôr do sol, agora é marcado pelo tempo do relógio. Qual é o impacto dessas transformações na vida das pessoas? É sobre isso que esses primeiros intelectuais estavam se perguntando, né? Que transformação é essa e como a gente faz para compreendê-la? É nesse contexto que surgem as ciências sociais. Então está aqui a dica de filme no YouTube para quem quiser assistir Tempos Modernos do Chaplin, acho que vale muito a pena, né? Então a gente está falando de um contexto de grandes transformações, queda do feudalismo, queda de monarquias, crescimento das cidades, surgimento de grandes indústrias, esse movimento todo que estava sendo, que esses intelectuais estavam querendo entender. E aí grandes revoluções acontecem nesse contexto. Vocês já sabem porque, né, tiveram sociologia na escola e também tiveram história, evidentemente. Então, só para lembrar aqui, né, do que a gente está falando e que tempo é esse de surgimento da nossa disciplina.
do nosso campo, né, disciplinar. E aí é pensar a Revolução Americana, é pensar a Revolução Francesa, é pensar a Revolução Industrial e como essas revoluções mudam de maneira irreversível os modos de vida, né, de controle do tempo, de controle das atividades. Tem um intelectual que fala muito sobre esse contexto, que é o Foucault, né, da maneira que a gente internaliza esses novos tempos, essas novas tecnologias de controle sobre o corpo, né? E aí tem um monte de gente nas ciências sociais que fala sobre esse contexto histórico, Marx, Weber, Durkheim, que são eu acredito que sejam os cientistas sociais mais conhecidos por vocês, e são os mais conhecidos da nossa área mesmo, e estão falando sobre esse contexto, né? Mudanças nos meios de produção, mudança na vida do trabalhador, introdução do maquinário, trabalho assalariado, todas essas são temáticas muito caras para esse contexto histórico. E aí eu me pergunto, e aí a gente começa a introduzir a reflexão crítica que faz parte do fazer de todo cientista social, né? Porque quando a gente estuda o século XVIII, o século XIX e essas grandes transformações que ocorrem nesse contexto, a gente ou não estuda ou fala muito pouco da Revolução Haitiana. A Revolução Haitiana acontece no mesmo período histórico. Do meu ponto de vista, é uma das grandes revoluções do século XIX, do século XVIII para o XIX. Ela acontece na virada, começa a ser organizada na virada do XVIII para o XIX, e é uma revolução que se conclui com a independência do Haiti, que era uma colônia francesa. E aí falar desse silêncio sobre a Revolução Haitiana, falar de como os livros de história negligenciam essa história, e aí eu sempre falo, né, Bia já me ouviu falar isso 1000 vezes, samba da mangueira, as histórias não contadas, a história que a história não conta, né, as histórias silenciadas, porque as histórias elas são sempre construídas a partir de disputas. E como no jogo de tabuleiro, o ganhador é que conta, né? Mas à medida que quem ganha conta, outras histórias, outras perspectivas, outras formas de contar vão sendo jogadas para escanteio, vão sendo silenciadas. Então, do meu ponto de vista, é fundamental recuperar a história da Revolução Haitiana, que foi feita por negros escravizados no Haiti contra a colonização e as violências coloniais da França. Então, é um ponto fundamental. E aí eu introduzo um pouco essa nossa conversa de hoje, né? Dialogando, sobretudo, com um autor das ciências sociais que, para mim, é muito caro, que é o Aníbal Quirrano, que fala muito desse contexto, né? Desse contexto da modernidade, e ele introduz um conceito que me é muito caro e que eu acho muito importante, que é o de colonialidade do poder. Para o Aníbal Quirrano, pensar modernidade, pensar todo esse contexto de transformação da Europa, é também pensar nesses tentáculos coloniais europeus, e aí, sobretudo, para pensar a experiência dos sujeitos colonizados. E quando eu falo de sujeitos colonizados, eu falo da gente. Né? Eu falo da América, eu falo da África, e outros países e continentes que sentiram essa força do poder colonial europeu. É sobre isso que a gente vai falar aqui, né? Então, do meu ponto de vista, é muito importante recuperar essas histórias que não estão, ou que estão muito pouco visíveis nas bibliografias dos nossos cursos. E aí eu fiz um mapa, vou dividir aqui com vocês. Tá todo mundo vendo a minha outra tela? Tá. Então, esse mapa, gente, não tem nenhum estudo por trás disso, foi feito muito intuitivamente. A ideia era mostrar alguns autores que são muito lidos nos cursos de ciências sociais. E aí, aqui eu vou mostrar para vocês algumas dessas carinhas, né? Durkheim, Marx, Weber. Vou passar rapidamente. Comte, Simmel, Habermas. São alguns dos autores, gente, é só um pequeno aperitivo do que são esses grandes intelectuais da nossa área, né? A Norbert Elias,
Maquiavel, que é bem mais antigo, Pierre Bourdieu, que talvez seja os mais top 10 das ciências sociais, é um autor super utilizado. Michel Foucault, que é filósofo, mas é um autor também muito utilizado nas ciências sociais. Eu imagino que vocês já tenham ouvido falar de alguns desses caras, né? E a minha ideia aqui, com esse encontro, deixa eu ver se eu consigo, queria aproximar aqui o mapa. A ideia de mostrar esses autores, olhando para esse mapa, era fazer com que vocês refletissem sobre o lugar de produção desses intelectuais, né? É muito fundamental a gente entender que é óbvio que tinha um contexto na Europa efervescente e que estimulava a reflexão, mas eu sempre me perguntava, talvez seja a pergunta de alguns de vocês enquanto era aluno da escola, o que estava acontecendo no resto do mundo enquanto essas revoluções aconteciam na Europa, né? A reflexão só se dava nesse contexto, eram só esses caras que estavam produzindo, e notem, eu falo sempre de homens, são sempre esses que estavam produzindo e refletindo sobre o seu tempo, sobre as transformações que aconteciam na Europa naquele contexto. Se vocês olharem o mapa aqui, se eu jogar para a África, ninguém. Quando eu jogo para a Ásia, ninguém. Oceania, ninguém. É óbvio que tem autores nesses lugares, é óbvio que tem gente refletindo sobre todos os processos, tanto de colonização quanto sobre as vidas cotidianas nesses países. E aqui um olhar para a nossa América, né? Para a América inteira, que nesse primeiro momento ainda também não é um lugar de efervescência da produção intelectual, como nos conta a história. No entanto, parar aqui. Peraí, gente, tecnologias. Deixa eu voltar aqui. Foi. Peraí, deixa eu voltar. Foi. Também estou aprendendo. Então, é pensar, né, nesses autores das ciências sociais, nesse lugar de produção majoritariamente europeu, e aí eu convido e faço um convite para uma reflexão junto com vocês. Vocês já ouviram falar, por exemplo, de Flora Tristan? Vocês já ouviram falar de Angela Davis, Lélia Gonzalez, Grada Quilomba, Said, Achille Mbembe, Mara Viveiros Vigoya, Aníbal Quirrano, Vina Dais, Stuart Hall, Kabengele Munanga, Franz Fanon, Patrícia Collins, Sueli Carneiro, Maria Beatriz Nascimento, Luísa Bairros? Vocês já ouviram falar nesses intelectuais? São intelectuais tão importantes na nossa área quanto aqueles primeiros que eu mostrei para vocês. No entanto, são autores muito pouco lidos nas ciências sociais. E aí a gente vai entendendo um pouco como é fundamental fazer com que a nossa área também se olhe, né? Também se perceba enquanto produtora de conhecimento, evidentemente, mas o quanto o conhecimento produzido e veiculado para as ciências sociais tem sido majoritariamente europeu e majoritariamente masculino. E aí eu apresento para vocês um conceito que vocês obviamente conhecem, que é um conceito muito caro para as ciências sociais, que é a ideia de eurocentrismo, que é olhar o mundo a partir da Europa, esse olhar para o mundo a partir da Europa. E quando você olha o mundo a partir de um lugar determinado, todos os outros lugares se tornam outros. Então, o lugar da outridade, como fala Grada Quilomba, não é europeu. O lugar do europeu é o lugar do sujeito que olha. E o nosso lugar é o olhar de quem é olhado. Por que isso é muito fundamental? Porque nessa cadeia de construção sobre o pensamento das ciências sociais, é fundamental entender que nessa lógica em que um sujeito olha e o outro que é observado, por trás dela existe uma relação de poder, de dominação, de violência, que ocasionou ao longo da história da humanidade genocídios tremendos,
né, e silenciamentos muito intensos de outras narrativas, de outros pontos de vista. E eu acho que é muito fundamental que nós, como cientistas sociais, que a gente comece a pensar nisso. E aí, Bia fez e me ajudou a construir esse mapa, já em um outro momento. É importante falar das mulheres, é importante recuperar essas autoras que estão fazendo ciências sociais. A Flora Tristan é uma que eu acho, porque aí sempre falam, mas no século XIX não tinha mulher pensando, no século XIX não tinha mulher escrevendo, alto lá. Cuidado com as histórias que te contam. O cientista social, ele é sempre pulga atrás da orelha. Ele sempre questiona sobre essas verdades inquestionáveis, né? Ele sempre se estimula a pensar essas verdades, entre aspas, né? Que não são passíveis de questionamento. A Flora Tristan era uma mulher que estava pensando todas essas transformações do século XIX no mesmo momento que estavam pensando Marx, Weber e Durkheim. O quanto se lê de Flora Tristan nos cursos de ciências sociais, já digo para vocês, muito pouco, quase nada. Então é muito fundamental que a gente faça esse movimento de recuperar essas intelectuais, a contribuição teórica dessas intelectuais. E aí eu gosto muito da Grada Quilomba. Quem é meu aluno sabe que eu sempre volto a falar nela, e é uma autora que tem me ajudado muito na tese a consolidar essa reflexão, né? E ela fala muito sobre descolonização do conhecimento, descolonização do pensamento, e ela sempre nos questiona sobre esse lugar do produtor da fala, esse lugar da autoria. Quem é o autor? Quem narra? Quem conta? Quem historicamente conta? E por que, evidentemente, alguém conta, outras narrativas ficam apagadas, porque a gente sempre conta de um ponto de vista e de uma perspectiva. Então, falar desse lugar de produção de conhecimento, Virginia Woolf estava lá no século XIX denunciando a ausência de mulheres nas prateleiras das bibliotecas britânicas. Né? Esse é um questionamento antigo. Angela Davis, quando fala da Sojourner, que era uma negra escravizada, que estava tentando veicular sua fala diante de um congresso feminista de mulheres que né, reivindicavam os direitos, como voto, as sufragistas, e que não davam tanta atenção à fala das mulheres negras, das mulheres trabalhadoras. Como pensar esse contexto e essas dinâmicas de silenciamento para essas falas que não estão tão visíveis? E como a gente faz nas ciências sociais para canalizar essas vozes que estão no mundo? Porque se as ciências sociais estão olhando o mundo, é fundamental entender o mundo a partir dessas vozes múltiplas e dissonantes, né? E é preciso que a gente, como cientista social, tenha atenção a isso. Né? Parece óbvio, mas não é. Parece óbvio porque vocês estão entrando nas ciências sociais no que eu sempre digo que eu acho que é o melhor momento da nossa área. Que, né, vou puxar a sardinha para o nosso tempo. Porque eu acho que é um momento que as ciências sociais estão se olhando muito. Se olhando como campo produtor de conhecimento. E aí, olhando mesmo, né, o Weber, que num texto clássico, que é o Ciência como Vocação, fala sempre que a ciência é feita para ser substituída, ela é feita para ser acrescentada, né, modificada. Né? A ciência ela não dá para a gente pensar o mundo hoje nos termos do século XIX. É preciso atualizar, é preciso revisitar, é preciso reescrever. E as ciências sociais hoje elas vivem esse momento que, para mim, do meu ponto de vista, é muito pujante de olhar para dentro. Né? E esse movimento ele tem sido formulador do que a gente chama dessas novas epistemologias, ou que alguns teóricos chamam de epistemologias sul. E o que são epistemologias? Formas de ler e conhecer o mundo. Episteme, do grego conhecimento. Então, as ciências sociais elas têm se aberto para outras formas de conhecer e entender o mundo. Isso, para mim, é um momento realmente muito interessante da nossa área. E por que a Anastácia? Por que ela está aqui? Grada Quilomba tem um livro chamado Memórias da Plantação, que foi recentemente traduzido para o português e está disponível aí nos canais, na bibliografia do curso de Ciências Sociais, tem sido muito utilizado, e ela
ela abre o livro, o primeiro capítulo do livro é sobre essa máscara, né? E ela está pensando a máscara da Anastácia, entendendo e tentando entender e refletir sobre esse processo, esse projeto político de silenciamento de narrativas que é histórico. Né? Então é fundamental romper com essa máscara. A Conceição Evaristo, que é uma autora que evidentemente vocês conhecem também, que alguns já devem ter lido, fala muito sobre a importância de estilhaçar essas máscaras. Descolonizar o pensamento é um convite para romper com essas amarras do silêncio que nos acometeram, inclusive, enquanto sujeitos latino-americanos. E latino-americano é uma categoria que, inclusive, também está em disputa. Algumas pesquisadoras, algumas intelectuais, como a Mara Veros Vigoya, chama de Nuestra América. E por que ela fala de um outro jeito? Por que não adota a América Latina? Porque, para esses intelectuais, a América Latina, por exemplo, já insere, já carrega essa relação de poder. Porque para alguém ser sul e alguém ser norte, tem escolhas. Então, quando a gente evidencia essas escolhas, porque é importante evidenciar essas escolhas e fazer essa reflexão. Né? E aí, a Lélia Gonzalez falava também, né, a Méfrica Ladina, no sentido de pensar uma união entre mulheres negras, latino-americanas, caribenhas, indígenas. A nossa realidade, ela é particular. E é óbvio que eu posso me utilizar de um referencial teórico que foi produzido em outro contexto e fora do Brasil, mas também é preciso e é fundamental olhar para a nossa especificidade. Na antropologia se tem feito isso há muito tempo, as ciências sociais, evidentemente, têm feito esse movimento. Né? A antropologia, muitos teóricos do Museu Nacional já olhando para o Brasil, olhando para Rio de Janeiro, olhando para questões que pouco os cientistas sociais se debruçavam, como religiões de matriz africana, o carnaval, a cultura popular. Então, é entender esse movimento que as ciências sociais têm feito. E eu acho que tem assim, um marco temporal ali nos anos 60, anos 70 do século passado. Então, falar de Grada Quilombo eu acho que é importante, é uma imagem que é dolorosa, mas também é importante para que a gente entenda esse projeto histórico de silenciamento e reivindique, não só nas ciências sociais, mas nas outras esferas nossas de atuação, esses não silenciamentos, né? Das mulheres, dos indígenas, da população negra, enfim, que a gente tenha cada vez uma história mais plural. E eu já falei aqui, mas eu vou caminhar para a gente depois conversar sobre isso, e vocês podem fazer perguntas, os meninos também podem depois completar, Jimmy, a gente pode seguir conversando, mas eu acho que tem um ponto que é muito fundamental para pensar a descolonização, né? É que tem uma trinca que não se dissocia para esses intelectuais que são às vezes, né, chamados de enquadrados numa categoria de estudos pós-coloniais, enfim. Tem uma trinca que é indissociável para esses e essas intelectuais, né, que é como a modernidade se sustenta a partir de uma relação direta com a colonialidade. Por que isso é fundamental? Porque muitas vezes, quando vocês forem ler o Marx, o próprio Weber e o Durkheim, é uma reflexão muito para dentro da Europa. Então, todas as relações de tensão que são identificadas pelo Marx estão olhando, por exemplo, trabalhadores e detentores dos meios de produção. Dominação, poder, né? No entanto, existem outras formas de dominação que estão para além do continente. E aí eu gosto muito do Aníbal Quijano, que fala dessa relação que é fundamental, dessa conexão entre modernidade e colonialidade. Isso porque, se a gente pensa para fora da Europa, como eu falei aqui, é como a Europa fosse um polvo que o centro, a cabeça do polvo está na Europa, mas os tentáculos do polvo estão no mundo. Então, obviamente, uma metáfora, mas para pensar que esses tentáculos do poder se fazem presentes. E esses tentáculos imperialistas, colonizadores, dominadores,
têm que ser pensados de maneira associada com a ideia de modernidade. Talvez essa questão não esteja tão presente nos autores que a gente hoje chama de clássicos das ciências sociais, Marx, Weber, Durkheim, porque eles estão pensando essas tensões dentro da Europa. Então é muito fundamental a gente se apropriar de uma literatura que pense para além da Europa, né? Então, a gente pensa também os tentáculos do povo. E aí, o que o Aníbal Quijano chama de colonialidade do poder é que esses tentáculos, existe um momento que é o fim, a independência, o momento que os países colonizados, e muitos só conquistaram a sua independência no final do século XX, né? No final do século XX, até os anos 90 do século XX, a gente ainda tinha países colonizados. Isso é muito importante lembrar, porque eu acho que às vezes essa história fica um pouco apagada também, né? É pensar que ainda que com o fim da colonização como um projeto político e econômico, essa dominação ela se perpetua. O conceito de colonialidade do poder do Quijano tem a ver com essa dominação que não se encerra com o fim da colonização e com os processos de dependência. E aí ele inaugura um novo momento de pensar as ciências sociais, né? Que é a gente pensar a colonização do pensamento. E como a gente pensa de maneira colonizada, ainda hoje, ainda com o Brasil tendo sido independente, enfim, são todas essas questões que o Quijano aponta, e aí é muito fundamental pensar modernidade, colonialidade e, evidentemente, pensar as ciências sociais dentro desse contexto, como uma ciência que surgiram no século XIX e como uma ciência que, sim, serviu durante muito tempo a demandas imperialistas, né? Os primeiros antropólogos, quando vão para a Ásia, quando vão para a África, vão nessas missões imperialistas, tentando entender esse outro, tentando entender esse sujeito que não está na Europa, esse sujeito não europeu. E aí atrocidades também foram feitas em nome dessa perspectiva, né? Em função dessa, né? Inferiores, não humanos, cabeças no tronco, sem cabeça. Vocês conhecem todas essas histórias que foram ditas sobre a América Latina, sobre a África, enfim, sobre os continentes que tiveram países colonizados. Então é fundamental também pensar que a universidade também é esse lugar de violência. As ciências sociais também são essa ciência forjadas nesse contexto imperialista. E é por isso que, do meu ponto de vista, é tão fundamental e importante que a gente esteja se revendo e se repensando enquanto campo de conhecimento. E é isso, né? A colonização inaugurou um projeto político de destruição desses outros. E quem são os outros? Esses sujeitos colonizados? São os latino-americanos, os indígenas, os negros, as mulheres, né? Então é um projeto político, histórico e muito forte que é preciso ainda hoje a gente refletir e contestar, né? Esse lugar da outridade historicamente constituído por sujeitos não brancos, não ocidentais, como eu falei agora há pouco. E aí é importante, eu vou passar, depois eu posso disponibilizar esse PowerPoint, essa apresentação, para quem tiver interesse, pode me mandar e-mail também, eu posso, para que a gente tenha as referências, para que vocês tenham as referências, mas é muito fundamental pensar que esse modelo que sustenta um projeto político de longo tempo surge no tempo de constituição do capitalismo, que tem na Europa como grande sede de controle dos mercados no mundo. Então é muito fundamental não esquecer que é desse tempo histórico que a gente está falando e de um sistema que está ali surgindo e que se complexifica, consolida. É fundamental ter, como o próprio Quijano fala, o entendimento de que muito desse sistema de dominação se inaugura nesse contexto histórico. Então, é um contexto muito caro para as ciências sociais, que muitos intelectuais refletem sobre o surgimento do capitalismo, né? É um papo que vocês vão ver muito ao longo do curso, uma discussão que vocês vão ver muito ao longo do curso. E aí,
um pouco a proposta dessa nossa conversa, né? Giro decolonial, descolonização, decolonial ou descolonial, o que é isso tudo? Né? Tem todo um grande debate sobre esses conceitos. E a minha ideia aqui não é encerrar e nem amarrar nenhum deles. É um debate novo, jovem e pouco amadurecido nas ciências sociais, no sentido de que esses conceitos ainda estão muito sendo... tem um embate teórico ainda sobre que conceitos usar. Né? Mas eu vou explicar aqui em linhas gerais uma possibilidade de diferenciação entre os dois termos. Mas, de maneira geral, tanto quando se fala em decolonialidade, quando se fala em descolonização, a grande ideia, o que sustenta essa ideia é a crítica ao eurocentrismo, né? Essa crítica a um olhar da Europa como um único lugar de produção de conhecimento sobre o mundo e que os outros sujeitos não pensam e não refletem sobre as suas próprias práticas e experiências. É uma crítica muito central a esse ponto, né? A essa bibliografia eurocentrada que está nas ciências sociais, mas que não é atributo só nosso, não, né? Todos os cursos, de certa forma, estão olhando para esse centro de produção do conhecimento que é a Europa, né? Mas é importante fazer essa crítica e dialogar com esses autores que fazem essa crítica. E aí esse grupo de intelectuais que são identificados como pós-coloniais, estudos pós-coloniais, fazem a crítica dessa relação centro-periferia, sobretudo a partir da segunda metade do século XX. E aí tem um autor que é muito importante para estimular toda essa reflexão, que é o Foucault, que a gente já falou aqui, né, que quando fala de relações de poder, evidencia essas redes de dominação que até então estão sendo pouco abordadas, essa dimensão do poder sobre os corpos, dessas tecnologias de controle sobre os corpos, né? E a colonialidade, ela também se apropria dessa tecnologia de controle sobre o outro, né? Então, o Foucault é um autor que, quando começa a falar sobre isso, estimula tantos outros intelectuais que passam a dialogar com esse conceito de poder, saber, dominação. São conceitos caros para o Foucault, né? E depois dele, alguns outros autores que a gente lê bastante nas ciências sociais também, né? Stuart Hall, Edward Said, Frantz Fanon, que também falam sobre esses sistemas de dominação e como eles são, e como é preciso criticá-los, né? De como é preciso criticá-los. E aí eu acho que tem um ponto que é interessante também a gente falar, é que toda esse modelo de dominação colonial que se instaura no contexto colonial, ele provoca o que a gente chama hoje nas ciências sociais de epistemicídio, né? E o que é epistemicídio? Se a gente lembra que episteme é conhecimento e sida é uma terminologia em latim para falar de morte, né? Não é à toa que a gente fala de genocídio, morte de pessoas. Epistemicídio, a gente está falando de morte de epistemes. Morte de leituras do mundo, mortes de conhecimento, morte de formas de compreensão do mundo, né? Então, morte de formas de saber. Então, quando a gente fala de epistemicídio, a gente está falando de como a colonização, ela matou formas, tantas outras possibilidades, tantas outras, de refletir sobre a nossa realidade, de refletir sobre o nosso tempo, sobre o nosso contexto. E é isso que hoje, dentro das ciências sociais, se reivindica, né? A importância de ouvir essa pluralidade de vozes. Enfim, eu trago aqui pensar essa conexão entre poder, autoridade e saber. Esse conceito que é tão importante, né, que é essa de colonialidade do poder do Aníbal Quijano, e para falar, quando ele fala disso, ele fala dessa estrutura de poder que mantém mesmo depois da queda formal do poder colonial. E aí é vocês lembrarem que aquele tentáculo do povo, ele pode não estar mais presente, mas ele está ali simbolicamente.
essa dominação se perpetua, essa força, essa energia da dominação, ela se mantém sobre as populações colonizadas, né? Processos históricos longuíssimos. E essa colonialidade do poder, ela faz com que essa condição de subalternização, essa condição de inferioridade, de desumanização seja enraizada. E aí tem outros tantos intelectuais das ciências sociais que estão pensando a partir dessa perspectiva, né? Desse inferior enraizado, dessa não humanidade, e reivindicando, inclusive, que a gente quebre com essa perspectiva e pense a partir delas. Então, é criar uma episteme, é criar outras epistemes, é criar outras epistemologias, outras formas de conhecimento que sejam enraizadas na nossa experiência. Então, eu vou pensar Brasil a partir de quem pensa Brasil junto comigo. Evidentemente que eu estou olhando para o que está sendo produzido no mundo, mas é fundamentalmente dialogar com intelectuais da América Latina, né, Colômbia. Quem são os intelectuais, os cientistas sociais colombianos, chilenos, peruanos? E como me associar a eles para pensar Brasil? Eu acho que esse é um ponto fundamental quando a gente fala de descolonizar o conhecimento, de descolonizar as ciências sociais. E aí eu trago aqui um trecho do Aníbal Quijano, que ele fala sobre essa internalização da inferioridade. Trago aqui também um ponto que eu acho muito fundamental dessas estratégias de combate à surdez. E aí um ponto fundamental é falar sobre, trazer à baila, trazer à tona, colocar esses autores na bibliografia, fazer com que os alunos, né, no caso dos professores, ouçam, leiam esses outros autores, incorporar autores que os alunos tragam para a gente. Quantas vezes eu fui surpreendida por uma literatura que eu nunca tinha visto e que é um aluno que me traz? Inúmeras vezes. E eu adoro essa troca, né? A gente está aberto para essas outras vozes, para essas outras possibilidades de pensar ciências sociais, de pensar pesquisa na nossa área. Vou passando, mas para a gente chegar no finalmente. E aí eu quero concluir com isso, né? Descolonizar ou decolonizar, como é que a gente fala? Como eu falei anteriormente, não pretendo dar conta de todo esse debate teórico que cada um desses conceitos carrega. Né? Nas ciências sociais, para cada um é um livro. Então, assim, é preciso ler todos esses autores, é preciso ver como eles empregam cada um desses dois conceitos. Mas uma diferença que tem sido mencionada é um pouco que decolonizar é esse movimento político, epistemológico, crítico da modernidade e colonialidade, dessa junção, né? Essas novas epistemes que têm surgido, essas novas teorias que têm surgido a partir de uma crítica à colonialidade e modernidade. Aí, nesse sentido, Aníbal Quijano é um autor super importante para pensar essa crítica e esse novo movimento, esse movimento que se configura a partir de novas leituras dessa conexão entre modernidade e colonialidade. Descolonizar tem sido empregado por alguns autores para pensar o fim das independências, a conquista das independências, né? As lutas de libertação colonial. Então, descolonizar é esse processo que se encerra ao fim de um projeto político e econômico de colonização de alguns países. Mas isso é muito... ainda há um debate, né? Então é inconclusivo, é um debate, cada um dos autores, às vezes eles são usados como sinônimos, às vezes vai haver a defesa de descolonização em detrimento de decolonização e vice-versa. Só para dizer para vocês que essa é uma diferença possível na literatura da nossa área e que tem sido empregada por alguns para estimular uma diferenciação, para pensar uma diferenciação entre esses conceitos. Mas não longe de mim concluir, encerrar esse debate de maneira exaustiva só com esse debate tão curto, né? Tem toda uma literatura que a gente pode acionar para pensar descolonização e decolonização. Mas a questão central é pensar essa crítica, né, à Europa como centro de produtor de conhecimento no mundo.
E aí eu quero agradecer vocês que ficaram até aqui me ouvindo, e eu trago uma imagem que para mim tem sido muito interessante, que é importante dizer que essa imagem me foi presenteada por uma aluna num outro dia FGV, que fez, que estava, quando a gente estava fazendo esse bate-papo de forma presencial, como eu digo, né, que essa troca é sempre muito potente. Eu não conhecia o Yuri Cruz, e no momento que a gente estava falando ali, era um outro papo, Bia estava comigo, a gente falava sobre a produção feminina nas ciências sociais, na literatura, nos acervos, na história, e uma aluna vem no final e me entrega: professora, você conhece essa imagem, essa arte, que é de um artista carioca chamado Yuri Cruz, e que ele faz a Anastácia livre. Então, no primeiro momento do nosso encontro, a gente viu a crítica da Grada Quilomba a um projeto de silenciamento político histórico que mostrava a Anastácia mascarada e a máscara como símbolo desse silenciamento. Quando essa aluna me mostra a Anastácia livre, eu falo: caramba, né? Que interessante pensar que existe uma produção que não é só nas ciências sociais, que está, né, na vida, no mundo, em que, na literatura, no cinema, em que tem se reivindicado, o movimento que tem reivindicado a quebra dessas máscaras, né? Uma demanda por ouvir essas outras vozes. Então, eu acho que essa imagem ela é muito potente para a gente pensar na quebra dos silêncios, para a gente pensar nesse convite a novas falas, para a gente pensar nesse campo que se abre nas ciências sociais, quando a gente fala de descolonizar o conhecimento, quando a gente fala em revisitar o nosso próprio campo, olhar o nosso próprio campo de produção de conhecimento de maneira crítica. Então, é isso, a gente pode ir batendo um papo aqui, e muito obrigada por terem ficado até esse momento. E aí acho que os alunos podem também comentar, enfim, a gente pode abrir um papo. Jimmy também, enfim. Carol, excelente, de verdade. Assim, te agradeço muito pela presença. Eu sabia que ia presentear a gente com uma bela aula, né? Excelente. Eu concordo com você. Eu gosto muito de usar, né? Eu discuto muito proteção social, mecanismo de proteção social. Eu gosto muito de usar autores da América Latina e, óbvio, do Brasil, porque a gente está vendo os nossos problemas aqui, mas da América Latina, porque a gente compartilha muitos desafios, né? Então, assim, a gente tem que fazer esse exercício. Então, temos nos congressos para ir, né, ver o que está sendo feito, além dos periódicos. Assim, Carol, excelente palestra, te agradeço muito, muito mesmo. Eu já imaginava que você seria pontual e ia cumprir o prazo. Eu tenho, se der, no final tem uma apresentaçãozinha sobre o curso, mas eu acho que a gente aproveita, né, o fim da sua fala, passar para os meninos, acho que era muito bom eles também falarem, né, se eles tiverem comentários sobre a sua aula, e depois, se a gente quiser, eles comentarem um pouco sobre o curso, sobre a escola, né, para os nossos visitantes. Então, passo a bola aí para Giovana, Thiago, Bia. Bom, vou começar então. Primeiramente, agradecer a presença de todo mundo, ver que tem uma galera interessada em fazer o nosso curso, é muito especial. Diferentemente da Giovana e do Thiago, eu estou na reta final, estou no 8º período, então estou naquele momento de transição, né, entre a graduação e o mercado de trabalho, e é muito interessante poder ver essa reflexão que a Carol trouxe, sendo passada para vocês que estão no ensino médio ou que, enfim, já concluíram o ensino médio, mas que estão interessados em entrar em ciências sociais aqui no CPDOC. Como eu falei, eu estou no 8º período e eu sou muito apaixonada pelo nosso curso. A Martina, que é uma das professoras da casa, até brincava falando que eu era como se fosse a líder de torcida do CPDOC, porque eu sempre tento fazer esse movimento de conversar com pessoas que estão interessadas em ciências sociais. E eu acho que a Carol foi muito enfática, assim, é muito importante essa fala que ela trouxe desse movimento de autocrítica, né, que é uma coisa que os professores estimulam muito a gente ao longo do curso. Sempre que a gente vê alguma coisa ou lê algo, sempre fica aquela pergunta: por quê, como, quem escreveu, veio da onde, qual é o argumento principal, o que você pode tirar disso? E é um exercício constante, né? Eu lembro que no primeiro período, um professor nosso, o João Marcelo, ele brincou falando que uma vez que você é picado pelo bichinho das ciências sociais, não tem jeito, você não para nunca mais de olhar para as coisas da sociedade criticamente.
E eu acho que isso é muito real, assim, constantemente a gente, mesmo você nas redes sociais, vendo um vídeo, uma foto, um texto, você já começa a se perguntar, né? De onde que essa pessoa está partindo? O que ela está falando? Quais são as referências? E é um exercício muito bacana e muito próprio mesmo da nossa profissão. Eu acho que hoje, também como a Carol e o Jimmy ressaltaram, a gente está num período muito atípico, mas que também traz reflexões sobre como a nossa sociedade está, como que a nossa cultura se estrutura. E realmente esse curso dá ferramentas para vocês interpretarem tudo isso partindo do seu ponto de vista, do seu objeto de interesse. E realmente é uma profissão, é uma prática muito importante, né? É um olhar crítico, é uma capacidade de interpretação que a gente desenvolve ao longo da graduação e que depois no mercado de trabalho a gente vê que é muito necessário, né? Nas aulas de quantitativo, o Jimmy brincava muito com a gente, falando que a parte difícil não é fazer um gráfico, não é montar uma tabela, não é limpar banco de dados. A parte difícil é interpretar e trazer o seu olhar diante daquele dado. E eu acho que isso é um fator que a gente realmente aprende ao longo do curso e que é muito fundamental, assim, acho que para qualquer área da vida. Eu brinco falando que mesmo quem não quer trabalhar em termos de mercado de trabalho com ciências sociais tem que fazer o curso ou algo da área em algum ponto da vida, porque realmente te traz uma visão de mundo e um olhar que é muito próprio, que é muito particular e que é muito importante para os dias que a gente está vivendo hoje. Oi, gente, eu vou falar, o Thiago não se manifestou. Boa tarde a todo mundo aí. Estou bem feliz de estar participando disso. Assim, eu concordo bastante com o que a Ana Beatriz estava trazendo. Até uma coisa que eu anotei durante a palestra que a Carol colocou é que o cientista social, ele sempre tem uma pulga atrás da orelha. E aí isso é muito verdade, assim. Eu lembro no meu primeiro período, eu ficava assim, eu não consigo mais ter uma conversa sem problematizar nada na minha vida. Como assim? Aí aquilo de imaginação sociológica, o João Marcelo também me deu essa matéria no primeiro período e ele falava sobre isso. E é muito interessante, você sempre está intrigado com alguma coisa, você sempre está se perguntando, você nunca está ali, tipo, sem pensar criticamente sobre alguma coisa. E, assim, quando eu penso em ciências sociais, e sobretudo ciências sociais na FGV CPDOC, eu penso muito em uma questão interdisciplinar. Você sempre está você sempre está presente ali com vários estímulos de várias áreas diferentes e que se completam. Eu lembro que no meu primeiro período a gente achava que os professores tinham um grupo de WhatsApp que eles ficavam combinando, essa semana a gente vai falar sobre isso, semana que vem a gente vai falar sobre aquilo, porque toda aula tinha alguma coisa em comum, era incrível isso, aula de história, com aula de introdução às ciências sociais, com aula de comunicação e expressão, e assim as coisas se casam de uma forma que eu acho que eu penso assim que é o grande diferencial de fazer ciências sociais na FGV, porque você tem uma equipe super preparada de professores, docentes aí que estão sempre para qualquer horário. O Jimmy falou mesmo, você pode me mandar e-mail, sem estar no dia FGV, ele realmente responde. Isso é muito interessante. Outra coisa que também me chamou a atenção nessa palestra que eu fiz conexões com fazer ciências sociais na FGV foi o que a Carol falou sobre a necessidade de estudar a história que a história não conta. E aí eu peguei o gancho do programa de história oral que a gente tem no CPDOC, que, assim, a metodologia de história oral é uma metodologia que ela surge na década de 60, e aí o CPDOC ele é pioneiro nisso, traz a história oral para o Brasil, e, assim, a possibilidade de você entender a história a partir do relato de uma pessoa que viveu, isso é muito interessante. A gente tem vários projetos, inclusive, se vocês quiserem dar uma olhada no site do CPDOC, tem lá, aqueles, né, fazendo propaganda. Mas é super interessante, sabe? Então, várias coisas me fizeram refletir e fazer essas conexões. Outra coisa também que a Carol trouxe agora no fim é a imagem, né, da Anastácia Livre, para a gente pensar que essa decolonização, essa descolonização do pensamento e de tudo perpassa a academia, o academicismo e também nas artes, na pintura, na música, e me fez conexões com uma matéria que eu estou fazendo sobre sociologia e cinema. Então, você entender a sociedade a partir do cinema, e o cinema como uma ferramenta que vai te dar esse olhar para você compreender a sociedade não só como espelho, mas também como uma reconstrução. Então, pensar assim, que o cinema, assim como as ciências sociais nasceram, e aí eu vou usar uma frase que a Thaís usou ontem, o cinema nasceu homem, hétero e branco.
E assim as ciências sociais também nasceu. Só que você tem agora um movimento total de descolonização e mudança, né? Você está distribuindo poderes e lugar de fala, o locus, né? Onde a pessoa se localiza para estar falando e construindo um pensamento a partir daquele olhar que não é um olhar eurocentrado. Então, tanto no cinema, quanto na música, quanto na pintura e nas poesias, em tudo. Então, assim, enfim, vou passar agora a bola para o Thiago falar um pouco, porque eu estou falando muito. Eu acho que... Bom, primeiro, eu estou bastante feliz também por participar do evento. A Giovana e a Beatriz falaram a maior parte das coisas, assim, sobrou muito pouca coisa para eu falar no final. Eu estou no sexto período, eu sou da sala da Giovana. Bom, da sala não, do ano dela, né? Que a gente não faz matéria junto por enquanto, mas... eu acho que estudar ciências sociais na FGV é bem bacana também, e aí salientando um ponto que a Giovana falou, pelo tamanho da escola, e realmente os professores respondem a gente. Na verdade, o Jimmy é mais ousado, que ainda disponibiliza o WhatsApp dele, então, pô, final de semana, domingo, Jimmy me salva, ele sempre está disposto, isso é muito legal. Já invadi a sala da Carol mais de uma vez também, né, Carol? Muitas vezes já invadi a sala da Carol, e a Carol me dá 5 minutos, mas esse tipo de contato mais próximo eu acho que faz bastante diferença. Acho que a Giovana e a Beatriz falaram muito sobre características do curso, mas tem algumas coisas importantes, né, do CPDOC. Por exemplo, sempre tem bolsa de iniciação científica, então para quem pensa em trabalhar com pesquisa, isso é uma coisa muito legal, porque você tem a chance de se engajar em algum projeto de um professor. Outras oportunidades que tem são estágios nas áreas do CPDOC, e aí tem cinema e documentário, que tem o NAD, que a Giovana já fez parte, a própria parte de documentação também, e tem também as formações complementares e as duplas graduações. E aí, assim, acho que o relato fica muito próximo disso. Eu faço dupla graduação com Direito, e eu sempre digo para as pessoas que eu passei a amar mais Ciências Sociais depois que eu conheci Direito. Não é que Direito é ruim, Direito é bom, é um curso incrível, enfim, mas assim, o olhar de quem sai de Ciências Sociais e entra para uma graduação em Direito é muito diferente. De cara, você percebe uma frase básica que o direito, de modo geral, é uma construção ideológica de um grupo, de um tempo, e tem uma relação estrita com o poder. E isso se converge muito com o que a Carol estava falando sobre a narrativa, né? Assim como a narrativa das ciências sociais ela é bem localizada em questão de tempo, gênero e classe, o direito brasileiro também é assim. E essa noção a gente discute exaustivamente na graduação. E uma coisa que eu gosto muito nas disciplinas que a gente faz é sempre essa relação de conectar a teoria com a prática. Assim. A gente sempre está conectando o fato social, o que está acontecendo no mundo, com a teoria que a gente viu. E uma prova disso, isso é tão evidente que, só para vocês terem ideia, as nossas provas, a gente não faz prova, a gente tem trabalhos, a gente tem um prazo para entregar, e a maioria das vezes esse trabalho é pegar um fato do mundo e tentar explicar à luz uma determinada teoria. Quirrano, por exemplo, a gente viu em Sociologia 3, e aí cada um escolheu um autor dentro daquele período e um objeto, e aí costurou isso e apresenta para os colegas e tal. Então, eu acho isso muito legal. A Giovana, que sempre foi minha eterna parceira de rolês, geralmente quando a gente sai para poder bater papo, os assuntos são sempre assim, bem intensos e chamam bastante atenção das mesas do lado, porque geralmente a gente sempre está olhando alguma coisa e lembrando de algum debate que a gente teve em sala de aula. Outra coisa também que eu acho que é muito relevante é que a forma como a metodologia foi distribuída nessa grade que a gente usa ficou muito legal. Assim. Então, assim, é um curso que tem um treinamento metodológico excelente, e a metodologia é o que nos possibilita fazer essa ponte dos textos que a gente lê para poder perceber as nuances do mundo concreto, da sociedade, para poder interpretar isso. Então, seja lá para quem vai trabalhar na academia, para quem quer trabalhar com cinema, ou até mesmo quem quer ir para o mercado, acaba que o curso tem essa polivalência, né? A gente tem ex-aluno, por exemplo, que está indo para poder trabalhar com marketing, enfim. Então, a gente acaba tendo essa polivalência por conta dessa característica dos métodos, né, que a gente tem nessa nova grade. E outra coisa também não menos importante é a integração da grade do CPDOC com a grade das outras escolas da FGV. Então, na verdade, quando você entra para o CPDOC, você pode fazer matérias de matemática, de ciência de dados, e ir construindo o seu currículo a partir daquilo que você acha mais legal. Então, essa autonomia, sem grande burocracia, porque a FGV é um prédio, então assim, a gente está a um elevador de distância um do outro. Essa autonomia de você construir um curso
de acordo com a carreira que você está desenhando, é fundamental. E aí, se você não sabe o que você vai fazer, não tem problema, porque anualmente a gente organiza um evento chamado Extramuros e apresenta essas possibilidades de carreiras com profissionais do mercado. Então, eu acho que, só para terminar, acho que fazer Ciências Sociais na FGV também tem essa parte teórica que é muito importante, que já foi falado aqui, essa possibilidade de ter contato com autores que estão discutindo a teoria crítica, que é uma coisa que eu já reparei com colegas que fazem ciências sociais em outros lugares, que isso não é tão comum. É um lado profissionalizante, que o Celso Castro gosta de falar também, que é o diretor, mas também é a oportunidade de você ter autonomia para construir uma grade de acordo com, sei lá, com o que você quiser, e também de fazer outros cursos. Sei lá, a gente pode fazer direito ao mesmo tempo, administração, matemática, acho que só, se eu não me falei a memória. Mas e você pode fazer intercâmbio interno dentro das escolas da FGV, aí você pode para São Paulo, para Brasília, ou os intercâmbios internacionais. Então, tudo isso tão pertinho, com pessoas que você consegue falar ali, sabe? Tipo, você está a poucos passos de resolver o seu problema para falar com alguém. Isso eu acho que não tem preço. Então, acho que vocês vão ser bastante felizes aqui. Deixa eu aproveitar. Eu tenho uma apresentação sobre a nossa escola que vocês passaram por vários pontos, mas a gente tem tempo para poder, né, compartilhar. Então, eu vou espelhar aqui. E, assim, fiquem super à vontade, porque, com certeza, vários desses momentos que a gente apresenta aqui é da realidade de vocês, né? Vocês, digo, alunos, e a gente, professor. Aqui o histórico um pouco do que eu falei, né? Vou passar essa parte. Esse é um detalhe, eu acho que é importante sobre a nossa escola. Dentre todas as instituições de ensino superior do Brasil, o CPEDOC conseguiu, né, ano passado, desse ano ainda não saiu, o segundo maior ICG, né, Índice Geral de Cursos, o primeiro da Escola de Economia da FGV, o MEC não entende a gente como uma única instituição, então cada escola ou cada curso aí tem um IGC próprio, né? Então, para a gente estava terceiro no ano anterior, passamos para segundo, então para a gente assim, é uma conquista incrível, né? Olhando para o restante do Brasil, né? Então, isso a gente realmente tem que valorizar muito. Um detalhe que o Thiago falou, né, e a Bia não mencionou, a gente tem realmente uma série de oportunidades de intercâmbio, né? Por exemplo, a Bia não mencionou, mas ela foi para a Sorbonne, passou 6 semanas, se eu não me engano, lá. Ela ficou estudando esse período, né? Na parte da manhã, na parte da tarde ela tinha horário livre para fazer as atividades culturais em Paris. Então, né, todo ano eu digo, a FGV envia uma turma, um grupo para lá, né? E além dessa oportunidade, que a Bia pode contar, tem várias outras instituições que a gente tem convênio já firmado, né? Porque o aluno opta de passar 1, 2 semestres lá, os créditos obtidos lá vão ser aproveitados na nossa graduação aqui, porque é uma troca importante. Fala um pouquinho, Bia, da sua experiência. Eu ia tentar puxar esse ponto depois da fala do Thiago, então vou aproveitar. Então, quando eu estava terminando o terceiro ano, eu estava muito em dúvida entre História e Ciências Sociais. E o que me fez escolher o CPEDOC, além da grade interdisciplinar, foi justamente o programa FGV Sorbonne e a aplicabilidade do conhecimento, ou seja, as oportunidades de estágio e de iniciação científica que a Giovana e o Thiago falaram super bem. Eu fui por 2 anos estagiária do programa de arquivos pessoais, orientada pela Carol. Fiz iniciação científica voluntária. Recentemente, o CPEDOC tem um programa de monitoria. Mas esse programa FGV Sorbonne, eu acho que é uma das melhores oportunidades que a FGV tem. Primeiro porque é um convênio próprio da FGV, então vocês não vão encontrar esse tipo de convênio em outras universidades. Como o Jimmy falou, a gente fica 6 semanas em Paris, estudando na Universidade Paris-Sorbonne, Paris 4. E o curso que a gente faz lá na Sorbonne é um curso pensado para os alunos da FGV, para a turma da FGV. É um curso de cultura francesa e europeia, voltada para essa reflexão sobre a herança e a noção de modernidade que a Europa tinha, então, puxando um pouco da discussão que a Carol trouxe, e fazer a gente pensar como que essa cultura europeia teve impactos e heranças no mundo inteiro. O programa FGV Sorbonne é ofertado anualmente. Os alunos que são interessados têm um ano preparatório de francês. A FGV oferece aulas de francês em 3 níveis. Então, eu, por exemplo, não sabia nada de francês. Aprendi, assim, em 10 meses para ir para o programa, e é possível. As aulas são feitas com uma professora, Charlotte Rion, que trabalha na FGV e que é francesa, então são aulas com uma pessoa que é nativa, né, do lugar.
tem toda uma preocupação em realmente ver que os alunos estão aprendendo o francês 6 meses antes da prova final, né, para você passar para o programa. A gente também tem aulas de cultura justamente para ir ambientando as discussões que a gente aprende na Sorbonne e assim, fenomenal. Foram as melhores 6 semanas que eu podia ter de intercâmbio, foram esse programa. É um programa que eu estimulo todo mundo a fazer, é um programa que realmente muda a sua graduação, muda a sua perspectiva, sem contar no currículo, né? Você poder botar Université Paris-Sorbonne no currículo, assim, principalmente para quem é de humanas, é uma oportunidade única. E, além do curso, a gente também tem a possibilidade de vivência na universidade. Então, a gente tem contato com outros alunos, com tutores. Então, realmente é um programa sensacional. Que essa é a parte mais rica do que o currículo, né, Bia? Essa aí não tem preço. Com certeza. Essa é a nossa grade, como tá, que a gente está falando bastante. Então, assim, eu mencionei, a gente tem todo... Oi, fala, Thiago. Só uma coisa que eu acho importante, claro, que a Beatriz não comentou, é a questão dos custos, né, Beatriz? Acho que você podia falar um pouco sobre isso, que acho que uma das coisas mais atraentes desse programa é a parte dos custos. Conta, Beatriz, como que funciona. É verdade. Eu me empolguei tanto falando da vivência que eu esqueci desse detalhe muito importante. Então, imagino que alguns de vocês, quando olharam isso, nossa, um intercâmbio Paris-Sorbonne, França, euro, no preço que tá, meu Deus, né? Como assim? Como que consegue manter? Como eu falei, esse é um programa próprio da FGV, então existe uma preocupação da instituição em arcar com boa parte, desculpa, uma ventania aqui, com boa parte dos custos dos alunos. Então, os alunos que são aprovados no programa têm um processo de seleção, a gente faz uma prova geralmente em novembro, uma prova escrita e uma prova oral, e os alunos que são aprovados arcam com as passagens de avião, né, para a França, e com o dinheiro que você vai levar, enfim, para os seus gastos pessoais. A FGV arca justamente com hospedagem, as 6 semanas na França, a FGV banca essa questão, os alunos ficam hospedados, pelo menos no meu ano, no FIAP, que é um local super, sabe, muito bom, infraestrutura maravilhosa, perto de metrô, enfim. E dentro do FIAP a gente tem direito também, a FGV também arca com essa parte, com 2 alimentações por dia, o café da manhã, e a gente recebe um cartão que tem o valor suficiente durante essas 6 semanas para você arcar com o almoço ou com o jantar. E dependendo, você consegue dividir esse valor para as 2 refeições. Então, realmente, sim, a hospedagem e a alimentação é uma parte muito grande de custo de um intercâmbio, e essa parte é oferecida, tem o auxílio da FGV. E em relação às passagens, você tem a opção de comprar, né, por conta própria, ou você também pode comprar as passagens por um financiamento da FGV. Se você tiver interesse, a FGV te oferece possibilidades de voos, e aí você escolhe qual é melhor para você, enfim, a opção que você quer, com escala, voo direto. Então, tem realmente um suporte, um auxílio da instituição nesse sentido. É super possível. E, por favor, gente, se vocês entrarem no CPDOC, tentem esse programa, porque é incrível. Só mais uma coisa, rapidinho, Jimmy, eu acho que também é importante falar sobre o curso de inverno que tem em São Paulo, né? Todas as turmas vão para São Paulo fazer um curso de economia na Escola de Economia de São Paulo. Meu ano foi, esse ano infelizmente não teve por causa da pandemia, que foi em março, mas é também uma coisa bem interessante, e o CPDOC arca com todos os custos. Então, a gente ficou uma semana lá em São Paulo, a gente deu um rolê bem legal, nos museus tinha lá, a gente conheceu as unidades e também fizemos um curso na Escola de Economia de São Paulo sobre a intersecção entre economia e ciências sociais. Foi bem interessante, é também um grande diferencial do programa, do curso aqui que a gente tem. Excelente, vocês têm aula na parte da manhã e tinha horário à tarde livre para fazer as atividades. Passou uma semaninha lá, né? Muito bom. A nossa grade está no nosso site, a grade, então, né, tem toda uma parte, né, inicial de desenvolvimento da teoria do campo das ciências sociais. Então, a Carol está dando esse ano a introdução às ciências sociais, não é, Carol? Para a turma que ingressou esse ano. Então, assim, tem toda uma parte. Ao mesmo tempo, a gente já começa nessas disciplinas verdinhas, o desenvolvimento de metodologia de pesquisa, vai ter o laboratório de análise de dados, que a gente vai começar desde o início, de pegar, como a Bia falou, né? Não, a questão não é operar o software, a gente vai aprender a operar software, isso, né, tem que saber, mas
como é que eu escolho qual variável, qual é o embasamento para o uso dessa variável relacionando com outras. É isso que para a gente é importante. Como é que se constrói lá um questionário, como é que eu vou, né, utilizar esse tipo de informação dentro do meu texto. Então, é assim que vai funcionar essas disciplinas. E acho que foi até o Tiago que falou, a gente tem uma liberdade muito, muito grande, né, de escolher qual disciplina eu quero cursar, que são tanto as eletivas, mais aqui para o final, né, do curso, quanto as optativas e focadas numa área, porque vocês podem pegar 3 da antropologia, 2 da antropologia, 1 da sociologia, ou 1 da sociologia, da antropologia, da ciência política, assim, o aluno escolhe. E além dessas, né, eletivas e esses tópicos, a gente tem a oficina de pesquisa aplicada, que normalmente a gente oferece para os alunos disciplinas que vão ter que desenvolver habilidade de pesquisa, né? É mão na massa mesmo. Óbvio que tem um debate teórico no início, mas depois tem que ter aí, suar um pouquinho a camisa para poder fazer, operar a pesquisa junto com os alunos. E uma das coisas que a gente for falando assim, o CPDOC é interdisciplinar, então a gente tem realmente uma grande ênfase na parte de história, porque esse é o CPDOC, a gente tem um conjunto de professores e profissionais de áreas muito distintas, não são todos das ciências sociais, o que para a gente é visto como muito positivo. Por exemplo, a nossa pós-graduação é avaliada no campo da história. Então, a gente realmente é interdisciplinar, tem a Casa Acervo, que eu vou mostrar para vocês. Então, assim, realmente é um curso muito, muito interessante. O Tiago mencionou da formação complementar, que a gente tem uma formação complementar em RI, que desperta muito interesse na casa, e a gente oferece para alunos das outras escolas. A gente escolheu essas outras 2 ano passado, com base no interesse, né, dos alunos de fora do CPDOC. Então, a gente oferece, utilizando disciplinas que já tem na nossa grade e outras que são oferecidas eventualmente, História Contemporânea do Brasil e Política e Cidadania. E vocês podem fazer também de outras escolas, porque a gente já tem um convênio firmado. A gente tem realmente uma ênfase no desenvolvimento de habilidades profissionais dos alunos, e isso vai ser feito não só dentro das disciplinas, mas também numa série de atividades que são oferecidas, como os estágios, nos núcleos, na iniciação científica. Então, tem uma série de aspectos, como eu vou mostrar a Casa Acervo, e talvez a Carol possa falar melhor, eu posso falar da opinião. Bom, Casa Acervo aí, Carol, você conhece muito, muito melhor do que eu. Exatamente. Estou com saudade lá da casa, né? A gente está nesse contexto da pandemia, trabalhando de maneira remota, o que significa também repensar atividades. Então, tem todo um debate recente no CPDOC, que também é muito caro para as ciências sociais, né? Que são pensar o documento e pensar outras formas de trabalhar com esse documento, que ainda é um documento físico, né? Muitas vezes, mas a gente tem todo um movimento para pensar a digitalização da informação, digitalização desses documentos, divulgação nas redes sociais. É um projeto que a gente tem trabalhado no CPDOC, que eu gosto bastante, né, que é trazer o arquivo histórico para o Twitter, para o Instagram e para o Facebook, para aproximar de vocês, né, dos alunos de maneira geral, de nós todos, né, que utilizamos essas ferramentas como forma de aprender sobre coisas novas e conhecer um pouco mais da história contemporânea do Brasil. O acervo do CPDOC foi fundado, o CPDOC foi criado em 73, e o primeiro acervo que chegou na casa nesse momento, na instituição nesse momento, foi o arquivo do ex-presidente Getúlio Vargas. E a partir do momento que a gente recebe o do Getúlio, tantos outros arquivos chegam para somar com o arquivo do Getúlio. Logo na sequência, alguns anos depois, o CPDOC criou, como o Jimmy falou, o Tiago também falou, Giovana falou também, né, sobre o programa de História Oral, que reúne entrevistas de personagens públicas da história contemporânea brasileira, homens e mulheres. Isso é importante, a gente sempre volta a falar sobre isso, né, Bia? Bia trabalhou comigo na Casa Acervo, num projeto recente, em que a gente digitalizou os arquivos pessoais de 9 mulheres que estão depositados no CPDOC. Então, todo o nosso movimento tem sido para tornar essa documentação acessível para consulta pública, disponibilizar a informação para pesquisa na internet, e a gente, essa casinha linda que a gente adora, foi criada também recentemente para abrigar o nosso acervo. É lá que é nosso depósito, né, nosso local de guarda dos documentos históricos, das fitas antigas de história oral, porque eu espero que um dia vocês possam conhecer a casa. Assim, é
claro que hoje a gente grava tudo digitalmente, né? A gente está falando de outras tecnologias, mas quando o CPDOC foi criado em 1973, era fita cassete, era fita VHS, então todos esses suportes antigos que têm registros de entrevistas, de vídeo, estão guardados fisicamente na Casa Acervo. Hoje eles já estão digitalizados, todo esse material está disponível para consulta na internet, mas por motivos de preservação, a gente também guarda esses documentos históricos, esses suportes históricos, que inclusive é um passeio pela história dos suportes, né? Eu não sei, vocês são mais novos, imagino que muitos de vocês nunca tenham visto uma Fitomatic, uma fita rolo, uma fita VHS, talvez alguns tenham visto, mas enfim, também é um passeio pela história dos suportes de guarda de registros de informação, né? Então, a Casa Acervo tem um videozinho sobre a Casa Acervo também que está no YouTube, quem tiver interesse pode consultar, e o mais importante é que a gente tem anualmente, né, vagas para estágio na coordenação de documentação. A Bia trabalhou com a gente, a Giovana também. Então, o legal do CPDOC, eu acho que isso é realmente muito legal e é uma novidade em relação às outras escolas de ciências sociais, né? Que é essa possibilidade de trabalhar também com documento histórico, trabalhar com acervo. E vai ser um prazer, não? Já estou considerando que está todo mundo dentro ano que vem. Vai ser um prazer ter vocês com a gente para conhecer a Casa Acervo. Está terminando, eu vou nem falar muito, mas por conta do nosso horário aqui. Mas a gente tem um núcleo audiovisual que a Giovana estagiou por um período. O núcleo audiovisual desenvolve essa oficina anual, né, gratuita. O participante submete uma proposta de utilizar conteúdo do nosso acervo e vai ter o auxílio da equipe do núcleo para desenvolver um curta-metragem. Então, e os estagiários podem participar das atividades do núcleo, então vai aprender uma série de habilidades. A Giovana participou por um período. O FGV Opinião foi o núcleo que eu ingressei no CPDOC, eu ingressei como estagiário lá. A gente faz uma série de pesquisas para unidades da própria FGV, como para empresas, instituições de fora que vão demandar pesquisa de mercado, avaliação de produto, enfim, né, avaliação de política pública. Tem um centro de relações internacionais que virou uma escola, que está sediado em São Paulo, tem uma escola irmã nossa, que é parte do CPDOC, tem a formação complementar que tem origem nesse grupo. Tem a dupla graduação, né? Como o Thiago mencionou, ele está fazendo o direito e tem agora a dupla firmada com a Escola de Matemática Aplicada e vamos iniciar a conversa para outras. Isso ficou um pouco atrasado por conta da pandemia e de todo o trabalho que tem, né, na pandemia. É mais ou menos isso que a gente tem, né, no CPDOC. Acho que assim, é muita coisa. A Fundação tem muitas e muitas oportunidades para os alunos de estagiar dentro do CPDOC e fora. Enfim, eu agradeço muito, muito a presença de todo mundo, né, todos os interessados no nosso curso, de todos que vieram aqui, né, a Carol, a Ana, a Beatriz, o Thiago, a Giovana, para falar um pouco da sua experiência, falar um pouquinho sobre o nosso curso e conversar. Enfim, agradeço. Se alguém quiser fechar mais um pouquinho, falar alguma coisa. Não? Então, pessoal, agradeço demais a presença de todos, né? De novo, meu e-mail está super disponível, quem quiser tirar dúvida, conversar. Fala, Giovana. Eu estava olhando aqui, eu acho que tem perguntas, não sei, eu acho que só uma. Deixa eu só ver. Ah, não, tem mais não. Tem sim. Eu fui respondendo em mensagem de texto. A Bruna comentou que adorou a conversa. Bruna falou também que já está trabalhando com essa literatura, fez uns vídeos sobre o tema. Bruna, eu te mandei meu e-mail no inbox. Se quiser me procurar para a gente continuar conversando, trocar a bibliografia, meu e-mail é carolina.alves@fgv.br. Então, me escreve que a gente continua trocando figurinha, tá bom? Ótimo, ótimo mesmo. Enfim, pessoal, agradeço muito mesmo a presença e a atenção de todo mundo. A gente está super à disposição para conversar com quem tiver interesse, dúvida, né, mais para frente, às vezes, tirar uma outra dúvida que surgiu após esse dia. Espero que tenham solucionado várias e colocado aí um interesse muito, muito maior em ingressar na nossa escola. Agradeço demais a presença e até logo. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal.